palavra está livre. Tem não está escrito aqui. Tem um projeto de primeira votação. Mas não está escrito na pauta. É porque na outra pauta está. Teve uma falha na pauta aqui, tem um projeto para ser votado em primeira votação. Discussão e votação do seguinte projeto. Projeto de lei número 004 de 2012. Assinado todos os vereadores. Autoriza condutores de táxi a exigir a identificação de usuários do serviço. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. A palavra está livre. Vereadora Cristina Fontes. Senhor presidente, voltamos agora a usar a palavra. A questão, quando foi votar as proposições avulsas, eu não tive oportunidade de falar, uma indicação nossa a respeito da escola, né, do Centro Educacional Dr. Januário de Andrade Fontes, onde lá funciona a dona Nanete e a Maria José Santana. Eu fui procurada por alguns pais, alguns profissionais da educação, preocupados com a situação do Maria José Santana. Nós temos que reconhecer que a situação em que as duas escolas se encontravam no Colégio de Viçosa era lamentável. Eram condições precárias. O centro educacional foi construído em 2002, né? Foi em 2002, me parece, inaugurado. Ações na Justiça impediram a conclusão da obra. A obra estava com ações judiciais. Ano passado foi autorizada a conclusão da obra. Hoje está lá a Escola Dona Nanete, no primeiro andar, onde tem um refeitório que é de uso comunitário e outras salas. Vale a pena ver. Ficou muito bom. Mas quando a gente sobe no segundo andar, na Maria José Santana, existem riscos, senhor presidente, que têm que ser sanados em questão de urgência. Eu relatei aí na indicação, com fotos, né, a questão de grades que tem que terminar de ser colocadas, a questão de iluminação, fios expostos. As aulas da escola estão funcionando em meio período, prejudicando sim o aprendizado das crianças. Consta na ata da escola a decisão do colegiado da escola para funcionar dessa maneira. Então, é preocupante. Tudo bem que está muito melhor. Esse mérito a gente tem que dar ao Executivo. Mas tem esse perigo iminente que está lá. A questão de segurança das crianças e dos próprios profissionais. Porque como que as crianças têm condição de estudar num lugar que não tem luz? Pode até de sexta-feira até hoje, alguma melhoria ter acontecido. O senhor vai ver nas fotos aí, próximo a uma entrada de luz, o tanto de aranha, aquelas aranhas pequenininhas que haviam na última foto. Então, as professoras estão preocupadas. A questão de grades. Então, muita coisa tem que ser feita, sim. Mas, quando dizem, mas não preocupavam quando era antigamente. Não, mas a partir do momento que a gente é procurado por pais preocupados, por avós e pelos próprios profissionais, é função dessa casa fiscalizar. Nós cobramos tantas vezes o funcionamento do centro educacional e ele está lá, mas que seja concluído. As aulas deveriam ter sido iniciadas já com todas as condições adequadas para o funcionamento do mesmo. Né? Então, nós fizemos essa indicação e aqui eu ressalvo o empenho da secretária Ana Lúcia para concluir isso e da direção da escola, que estão empenhadas, mas esbarram numa série de questões burocráticas e de fornecimento de material. Então, que tenha pulso firme. Se os fornecedores não estão entregando, que arranjem uma forma de fazer. Né? Também, senhor presidente, fizemos a indicação da questão do
transporte escolar da Nova Viçosa, que existe uma preocupação, tendo em vista a situação da escola, os pais estão preocupados com medo das crianças e dos adolescentes perderem a vaga, né, no ônibus. Isso não vai acontecer. Por enquanto, a secretária de Educação está fazendo um levantamento geral para ver como procede, porque nós votamos a legislação nessa casa, nós vamos exigir que ela seja cumprida. Mas tem um impasse lá da questão da escola da Nova Viçosa. Lamentar, né, a perca aqui do nosso querido amigo, ex-correligionário, Soborges, ex-vice-prefeito dessa cidade, um vice-prefeito que atuou, que teve espaço na administração municipal para trabalhar. O ex-prefeito José Américo Garcia valorizou o vice, o que é muito difícil a gente ver nas administrações. E Soborges foi um exemplo de vice-prefeito dessa cidade. Além de ser uma pessoa de excelente convívio, nós éramos do mesmo partido, uma pessoa extremamente companheira em todos os momentos e um grande amigo. Aqui o nosso pesar à família, e nós tivemos, para a felicidade nossa, para a honra dessa casa, a oportunidade de velá-lo aqui. Então essa casa pôde despedir do nosso ex-vice-prefeito Soborges, aqui no plenário dessa casa, onde a família ficou extremamente grata, né? Eu agradeço aqui a Rosângela, porque nós tivemos que vir para cá de manhã, o Jefferson, a Rita, que ficou aqui à tarde, né, dando suporte à família. Então, perdemos um grande homem, um grande político, um grande amigo. Parabenizar a Renovação Carismática Católica pela realização do Seara. Tive a oportunidade de estar lá em 3 dias, e uma missa belíssima de encerramento celebrada pelo Padre Walter. A organização do Seara está de parabéns, e que eu faço na pessoa da Ana Maria, do Zé do Carmo, do nosso amigo Tibengo, de tantas outras pessoas, e do Padre Walter, que é o grande dirigente espiritual, né, orientador da Renovação Carismática Católica. E também o show do deputado Eros Biondini, um show de muita mensagem, um show muito bonito, mensagens através da música que nos fazem pensar em muita coisa e refletir sobre a importância de Deus na nossa vida, sobre a importância da família e sobre a importância de poder conviver bem e fazer o bem para cada um. Concluindo, senhor presidente, ontem nós tivemos a oportunidade de estar junto com o vereador Antônio Elias, acompanhados da Mônica, na Fazenda Indaiá, uma reunião que foi realizada como primeiro passo para um importante projeto de desenvolvimento do turismo no município de Viçosa e região. O Circuito Turístico Serras de Minas venceu o concurso Talentos do Brasil Rural, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, para ser um dos 2 roteiros oferecidos para o período da Copa do Mundo para a sede de Belo Horizonte. Então, esse roteiro une basicamente café com cachaça, visitando empreendimentos na região, tanto da agricultura familiar, que é o foco do projeto, como também os produtos de alto valor agregado, como café Braúna, cachaça Guaraciaba Prêmio e outras coisas. Nós temos até um roteiro que nos foi entregue. Eu estou concluindo, tá, senhor presidente? Na reunião de ontem, né, veio a consultora do MDA, Marina Simeão, que fez uma explanação, apresentou os passos do projeto para a captação dos empreendimentos envolvidos no roteiro, e a gente pode ver, né, vereador Antônio Elias, que o projeto vai dar uma enorme visibilidade para a nossa região, principalmente para o município sede do circuito, que é Viçosa. É uma oportunidade única para a gente poder discutir essas ideias de transformar Viçosa numa cidade de turismo de negócios. Foi muito debatido também, vereador Marcos Nunes, a questão da agricultura familiar, né? Municípios vizinhos estiveram presentes, a Caiaca, quais os municípios, vereador Antônio Elias? A Caiaca, Ponte Nova estava presente. Bom, os municípios ontem, a Caiaca, Araponga, diversos municípios presentes. Então, que vale a pena a gente entrar no site do Circuito Serras de Minas, www.serrasdeminas.org.br, e também a agenda www.omapadomundo.com.br. Eu agradeço aqui ao Serginho Vitarelli, que nos passou essas informações sintetizadas, participação importante da Emater, e nós vamos valorizar o nosso café, a nossa cachaça e o nosso queijo, além também do artesanato e outras coisas que puderem vir
A nossa agricultura familiar ainda tem espaço para algumas inscrições, né? Para Minas Gerais está representada Belo Horizonte dos roteiros escolhidos, a nossa região de Viçosa como esse circuito turístico. Obrigado, senhor presidente. Inscrito o vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez eu me dirijo a Vossa Excelência, né, cumprimentando pelos trabalhos dessa noite, também os meus colegas, também todos que nos ouvem e nos assistem. Primeiramente, como é de praxe, né, apesar da gente já ter prolongado aqui na nossa reunião, quero cumprimentar as 3 pessoas que vieram aqui fazer o uso da tribuna. E é isso, presidente, realmente a gente está muito preocupado com essa questão da violência, né? O senhor Vitor Bebiano, que tanto vem aqui com sua simplicidade, tem dito que pede mais policiais, posto policial em Nova Viçosa, etc. A gente até entende, senhor Vitor, que segurança pública é mais do que isso, é mais do que policiais, mas a gente também está extremamente preocupado, né? A gente tem ouvido do Major Almir que o nosso efetivo policial é bem abaixo. Então, como homens públicos, né, eu convoco a todos vocês, é uma obrigação nossa pensarmos essa questão da segurança pública em Viçosa, né, essa série de assassinatos, essa estatística que é terrível que a nossa cidade começa a ter, de ser uma das cidades mais violentas de Minas Gerais, uma das com mais mortes. Enfim, nós precisamos saber onde está a raiz desses problemas, né? Então aqui eu quero cumprimentar o seu Vitor por causa disso, e a gente sabe que tem que ter uma ação efetiva, mas tem também que ter uma ação preventiva com escola, com o cuidado devido à nossa população mais vulnerável, para que essa violência não aumente nessa situação toda que nós estamos vivendo. E em seguida, né, cumprimentar o Antônio Esteve e também o Antônio Lopes, que vem aqui, né, reivindicar aquela questão do bairro São Sebastião. É um problema sério. Nós, os vereadores, várias vezes já visitamos aquele bairro. Queria que o senhor soubesse, não só eu, mas vários outros, porque às vezes nós temos eleitores diferentes, a gente visita aquela região. É uma situação realmente, todas as vezes que tem chuva, aquele mato cresce, vai para o meio da rua e fica aquela confusão toda. E dizer o seguinte, né, a gente tem cobrado, né, mas, como o senhor sabe, esse é um papel do Executivo. Nós tivemos aqui a reunião do secretário, a Prefeitura talvez tenta aí se organizar para realmente prestar um serviço melhor para a população, porque a gente sabe que ainda, em alguns aspectos, deixa a desejar. Isso é plenamente entendível, e a Prefeitura tem que fazer a parte dela, e nós também, moradores e cidadãos, temos que fazer a nossa. E, finalizando, cumprimentar o Antônio Lopes também, que veio aqui falar da multa. Nós temos recebido muitas reclamações a respeito dessa questão de multa. O senhor presidente já pronunciou aqui, e a gente sabe que a multa é um paliativo, né? Fala-se por aí que na hora que mexe no bolso do brasileiro tudo se resolve, mas a gente gostaria, né? Eu sei que isso já tem sido feito, mas ainda é preciso ser feito mais campanhas educativas, dizendo que vai multar. Agora, o cidadão tem que compreender que quando ele não respeita as leis, aí o braço do Estado tem que chegar e tem que fazê-la cumprir. Esse aqui é o detalhe, mas, obviamente, a gente está atento, né, ao que o senhor Antônio Lopes aqui trouxe, para saber se realmente tem ou não a indústria da multa, como é que é isso. Eu acho que é papel nosso dizer para o senhor Antônio, que a gente tem visto isso com muito carinho. Em seguida, senhor presidente, eu tenho uma série de outros assuntos aqui para tratar, que não dará tempo nesse primeiro momento. Eu queria aqui dizer o seguinte: no ano passado, durante várias reuniões, eu pedi, solicitei que aquelas pessoas que fizessem declaração de imposto de renda pudessem, até o dia 31 de dezembro, estar fazendo depósito na conta do FIA, né, do Fundo da Infância e da Adolescência, né, um fundo, quer dizer, um local que recebe dinheiro e que é gerido pelo CMDCA, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu já fui conselheiro, né, desse conselho há muitos anos, até porque trabalho também com crianças, trabalho com crianças lá na POV, e aí eu quero trazer aqui uma notícia boa, ou dizer para você, contribuinte, que veja bem, senhor presidente, em 2004, esse fundo arrecadou R$ 1.400,
E de 2004 até 2011, vocês vejam como as coisas são lentas, mas o CMDCA incansavelmente tem feito um trabalho com a parceria da ADEV, com a parceria do projeto destinado ao FV, e no ano de 2011 nós arrecadamos, o CMDCA arrecadou R$104 mil. Então, um crescimento aí, não sei nem de quantos por cento. Isso. A gente, naquela época de 2004, pensava assim, não, Viçosa talvez consiga arrecadar aí 200 mil, 300 mil e aplicar esse dinheiro aqui. Então, é preciso compreender o seguinte, nós pagamos o nosso imposto de renda e esse dinheiro vai para Brasília. Brasília renuncia esse dinheiro desde que a gente deposite numa conta específica aqui desse fundo e a gente está ampliando os recursos que têm caído nesse fundo. Então, de 1.400, no ano seguinte 3.000, no outro 3.000 e pouco, no outro 7.000 em 2007, 2008 11.000, 2009 21, ano passado 60 mil e esse ano 104 mil. Então aqui eu quero parabenizar, né, a todos os conselheiros do CMDCA, né, na pessoa do professor Tancredo, que é o atual presidente, na pessoa da Tereza Quintão, que é uma grande batalhadora por aquele conselho. A gente quer garantir sim nessa cidade os direitos das crianças e dos adolescentes. Sabemos que é um público que tem uma série de problemas porque uma série de seus direitos são violados e esclarecer que esse dinheiro, quando ele cai nesse fundo, 90% desse dinheiro é destinado às entidades dessa cidade que trabalham com criança e adolescente e 10% fica no fundo, para o fundo próprio gerir esse dinheiro. Então, quero aqui parabenizar os cidadãos de Viçosa, todos os que estão contribuindo. Vou deixar, senhor presidente, para falar na próxima reunião, mas tem sendo uma luta de décadas nossa, que militamos nessa questão da criança e adolescente, tentando fazer com que o CONANDA, o Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, e o governo federal, através da Secretaria da Receita Federal, deixe para que a gente faça a doação de parte desse imposto de renda até 30 de abril, que é a época que a gente geralmente declara imposto de renda. Então, uma explicação rápida. Nós temos um problema na arrecadação desse recurso, apesar de já termos arrecadado 104 mil, porque a gente precisa enfiar a mão no bolso antes do ano fiscal seguinte, ou seja, em 2011, a gente tem que ir lá fazer um depósito para só em abril do ano seguinte, quando a gente faz a nossa declaração do imposto de renda, a gente poder descontar isso. Então, isso é uma limitação, apesar de que a gente está vendo aqui que o exercício da cidadania aqui em Viçosa conseguindo todo esse valor. E agora, finalmente, estou encerrando, senhor presidente, o governo federal liberou para que não 6%, mas 3% desse recurso você possa declarar também no ano fiscal, quando você vai fazer a sua declaração do ano fiscal anterior, ou seja, até 30 de abril. Esse, senhor presidente, eu peço desculpa, mas é um assunto de profundo interesse público, mas eu vou me assentar e em outros momentos eu estarei aqui explicando para a população de Viçosa como ela pode fazer. Esse ano, inclusive, vários de nós vamos fazer declaração de imposto de renda e eu estou aqui na minha mão com a resolução normativa da Secretaria da Receita Federal, mostrando que a gente pode doar, dedicar 3% desse imposto para o Fundo da Infância e da Adolescência aqui de Viçosa. Desculpe, senhor presidente, pela hora aqui, mas eu faço a inscrição novamente. Obrigado. Você parabenizou e eu agradeço ao cidadão viçosense que fez esse depósito na conta do CMDCA também. Então, a presidência dessa casa também agradece esse desempenho. E realmente é uma limitação grande, você não sabendo de antemão quanto você vai receber ou pagar, pagar de imposto, você tem que fazer esse depósito antecipado. Provavelmente, se conseguir que esse depósito seja feito até 30 de abril, você pode esperar que isso aí será multiplicado por 10, esse valor aí. Por quê? Porque o cidadão vai saber já de antemão quanto ele vai pagar, ele vai saber quanto ele pode doar e não vai ter que meter a mão no bolso antes da hora prevista. Vereador Carlitos Alves. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, todos que nos assistem e nos ouvem através do meio de comunicação. Eu vim essa plenária aqui para agradecer o pronunciamento do Tafarel sobre a boa notícia que me deu,
num projetinho que eu passei para ele indiretamente, de revitalizar o Carlos Dias. Carlos Dias é um bairro que eu morei nele, eu passei meses na minha vida, na época que eu nasci, minha família morava lá e eu mudei depois para o Morro do Café. E o Carlos Dias, desde essa época, poucos mexeram ali, poucos tentaram cuidar daquele bairro. Aí eu pedi para o secretário de governo arrumar para mim um estagiário, para me fazer